Olá, pessoal do sexto ano, bem-vindos à nossa aula de matemática dessa semana. É a primeira de todas as atividades que a gente vai fazer nessa semana. Quero desde já agradecer a todos vocês pela audiência, a você que está assistindo essa aula pela TV, ou então pelo móvel, ou então pelo YouTube, pelo seu celular, não é verdade? E que estão antenados a respeito dos conteúdos que a gente vai estar trabalhando nessa semana. Um abraço muito especial para os meus alunos do João Paulo I e aos demais, na qual a gente está fazendo aqui algumas atividades. Tem alunos que estão sentindo falta dos desafios da semana, não é verdade? Eu peço a vocês calma, um pouco de paciência, que eu já estou preparando outras atividades bem bacanas para que vocês possam estar participando de forma interagindo com a gente através dessas aulas, tudo bem? Nessa semana a gente vai aprender a respeito do cálculo da área do triângulo e do retângulo. E nesses conteúdos eu tomei a liberdade de incluir o quadrado, já que o quadrado é um tipo de retângulo. Então a gente vai mostrar para vocês essa atividade hoje através da fórmula que nos permite calcular a área dessas figuras planas, tudo bem? Vou passar um vídeo e na sequência a gente volta com os nossos exercícios, tudo bem? Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Hoje estaremos aprendendo sobre como calcular a área tanto do triângulo quanto do retângulo. Nas aulas passadas já vimos alguns outros conceitos e ideias e hoje vamos tratar especificamente sobre como calcular a área dessas duas figuras, tudo bem? Antes de falar da fórmula, a gente vai entender alguns exemplos. Olha só, considere os retângulos considerados a seguir. Então você tem um retângulo aqui, ó, com 1 centímetro aqui e 3 centímetros aqui. Aqui você já tem um maior, né? 2 centímetros e 4 centímetros. E nesse amarelo você tem 2 centímetros e 5 centímetros. Um pouco maior no caso. Vamos calcular a área desses retângulos tomando como unidade 1 centímetro quadrado. Unidade de área será de 1 centímetro quadrado, que é a partir desse quadrado aqui, ó. Ele tem 1 centímetro aqui e outro aqui. Por isso que ele é 1 centímetro de área, tá certo? É como que se a gente fosse pegar esse retângulo azul aqui, ó, e dividir ele em pedaços de 1 centímetro quadrado. Olha só como é que vai ficar. Pronto. Então na figura azul eu peguei e dividi aquele retângulo em 3 quadrados de 1 centímetro quadrado, tá bom? Então você percebe que tem 3 quadrados de 1 centímetro quadrado, ou seja, eu chego na conclusão de que a área desse retângulo azul é de 3 centímetros quadrados. Calma que eu vou já mostrar para vocês o restante. Vamos entender agora aqui o vermelho, olha só. Dividir ele em quadrados, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então você tem um total de 8 quadrados de 1 centímetro, portanto a minha área será de 8 centímetros quadrados. Tudo bem? Isso aqui serve para, se você estiver trabalhando em uma malha quadriculada, como a gente às vezes tem o hábito de fazer isso, basta você ver a quantidade, tá certo? E portanto contar a partir da contagem, tá certo? Mas nem sempre é assim, por isso que a gente está mostrando para vocês alguns detalhes importantes. Vamos para o amarelo aqui agora, olha só. A gente dividiu ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos de 1 centímetro quadrado cada um, tá certo? Portanto, se eu tenho 10 quadrados pequenos, então eu tenho um total de 10 centímetros quadrados. Qual é a relação que eu tenho, né? Qual é a conclusão que eu chego na hora que eu analiso os lados desses retângulos que cada um tem aqui? Olha só. Eu tenho aqui, eu disse que esse retângulo mede 3 centímetros quadrados. E tenho aqui que aqui de um lado é 3 e o outro é 1. Perceba que se eu fizer a multiplicação entre os lados, ó, 3 vezes 1, eu encontro exatamente a área que eu achei, que é de 3 centímetros quadrados. A mesma coisa, se eu tenho 4 aqui e 2 aqui, e se eu fizer 4 vezes 2 vai dar 8. E no amarelo, se eu tenho 6 quadrados aqui embaixo, aliás, 5 embaixo e 2 em cima, dá 5 vezes 2 que dá 10. Tá certo? Então a área desse retângulo aqui é desse jeito. Mas olha só, nisso trabalhamos com figuras pequenas. Vamos entender esse exemplo aqui. Para calcular a área de uma superfície de um muro retangular de 30 metros de comprimento por 4 metros de altura, se eu for calcular uma área dessa superfície, que agora é muito maior, né? A gente vai perceber que fica mais complicado para fazer esse tipo de cálculo. Eu vou precisar então fazer
teria que fazer um desenho dessa área desse muro, né? E encher de quadradozinhos que nem a gente fez antigamente. E aí, se a gente fosse fazer num terreno grandão, como é no caso de 30 metros, vamos ver, né? Aí o garoto responde: não é necessário, basta imaginar os 30 quadrados da fileira de comprimento e os 4 da fileira de altura. Então é como se você desenhar os quadradinhos aqui, ó, o comprimento e a altura, tá certo? Você vai fazer 30 de comprimento e 4 de altura e multiplicar esses números. Então a garotinha aqui está falando pra gente que está mostrando a fórmula da área de um retângulo. Então, respondendo à questão, eu teria que a área da superfície do retângulo é só pegar o 30 e multiplicar pelo 4, que dá um total de 120 metros quadrados. Imagine se você tivesse que contar 120 quadradinhos, daria muito trabalho, né? Então, basicamente, a gente tem que fazer isso, ó. Se eu tenho um retângulo de 30 metros de comprimento com 4 de altura, o que é que eu tenho que fazer? Só multiplicar o 30 pelo 4, que vai dar os mesmos 120 metros quadrados. Utilizando esse procedimento, eu consigo calcular a área de qualquer retângulo a partir dessa ideia, tá certo? Então eu chego na seguinte conclusão, que a fórmula para calcular a área de um retângulo é dada por a área é igual a base vezes altura, que eu estou chamando aqui de B vezes A. Essa altura algumas vezes vai aparecer como a letra H, tá certo? E por enquanto o B é de base, então, mas por enquanto a gente vai chamar B de base e A de altura, que no geral essa forma serve para calcular qualquer área de qualquer retângulo. Observações: ao calcular a área de um retângulo, deve-se verificar a medida da base e da altura e ver se elas estão na mesma unidade de medida. Então observa só, você não pode pegar algo que está medido em, por exemplo, em centímetros, com outro que está sendo medido em metros e simplesmente fazer o cálculo da área. Não, ou você faz tudo em centímetro ou faz tudo em metros, tá bom? Então observa, se os lados estão em centímetros, a área é dada por centímetro quadrado. Por quê? Porque você estará multiplicando centímetro de um lado com centímetro do outro, que vai dar um total de centímetro quadrado. Se os lados estiverem em metros, então a nossa resposta vai vir como metro quadrado. Então, quando nós estivermos falando de área, a gente vai colocar sempre ao quadrado. Metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, dependendo da quantidade da unidade que a gente estiver utilizando. Lembrando que não podemos trabalhar com unidades de medidas diferentes. Tudo bem? Ok. Vamos aqui dar continuidade. Então a gente viu a área de um retângulo e vamos agora chegar na conclusão da área do quadrado, que basicamente é a mesma fórmula. Vamos entender agora. Olha só. Já vimos que o quadrado é um caso particular de quem? De um retângulo. Tá certo? Ou seja, um quadrado é um tipo de retângulo. Então você percebe que o quadrado, na verdade, é um retângulo, ok? Cujos lados, no caso aqui, tem a mesma medida. O retângulo você não precisa ter as mesmas medidas dos lados, né? Já no quadrado a gente sabe que todo quadrado tem as mesmas medidas, ó, 2 aqui e 2 aqui. A única diferença aqui no caso é que eles são iguais em relação ao retângulo. Então, para a gente determinar a área de um quadrado, cujo lado mede 2 centímetros, se eu estou falando que o quadrado é um retângulo e eu sei que a área do retângulo é igual a base vezes altura, como a gente viu anteriormente, então basta que eu multiplique 2 por 2, ou seja, base pela altura. Então, quando você faz 2 por 2, você terá o resultado de 4. 2 vezes 2 que dá 4. Isso utilizando a forma do retângulo, porque eu acabei de afirmar para vocês que o quadrado nada mais é do que um retângulo. Tudo bem? Só que você percebe que no quadrado esses lados são iguais, tá certo? Você tem um lado aqui de medida, por exemplo, aqui você tem um lado de medida 2 e também por 2 na altura. Então, se eu for pegar um lado e multiplicar pelo outro lado, que eles são iguais, então basicamente eu posso calcular a área de um quadrado como sendo o lado ao quadrado. Ao invés de eu fazer base vezes altura, como no retângulo, quando é que no quadrado eu simplesmente pego um deles, no caso aqui o 2, e elevo ao quadrado, que vai dar
o mesmo resultado, tá certo? Tanto faz você fazer 2 vezes 2, como também 2 elevado ao quadrado, não é verdade? Vai dar o mesmo resultado. Então, o quadrado é um caso especial do retângulo? Sim, isso aqui é verdade. E, portanto, você pode calcular a área de um quadrado utilizando a área do retângulo, e também existe essa fórmula específica do quadrado, que é eu pegar o lado e elevar a 2, já que os lados são iguais. Vamos agora então ver como que faz para calcular a área do triângulo. Vamos lá, presta atenção. Olha só, a gente vai perceber que o cálculo da área do triângulo retângulo também vai servir para outros tipos de triângulos. Vamos começar pelo triângulo retângulo, que é quando ele tem um dos ângulos medido 90 graus. Em uma folha de papel, Gabriela construiu um molde de retângulo de 18 centímetros quadrados de área. Por que deu 18, professor? Qual é a área de um retângulo? Basta multiplicar a base pela altura, né? 6 vezes 3, que portanto dará 18, tudo bem? Então ela fez aqui um pequeno esboço de um retângulo. O que ela fez em seguida? Em seguida, com o auxílio de uma régua, ela traçou uma reta, uma diagonal, como na figura ao lado aqui, ó. Então ela pegou esse segmento e traçou uma reta, uma diagonal, e dividiu esse retângulo em 2 triângulos. Olha só, 1, 2. Então acabou dividindo esse retângulo em 2 triângulos retângulos. Por que ele é retângulo? Porque ela possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Tudo bem? Por isso que a gente chama ele de triângulo retângulo. Então ela passou essa linha para dividir o retângulo em 2 triângulos retângulos, tá certo? E aqui o que a gente vai poder observar? Ao fazer isso, ela obteve 2 moldes idênticos de triângulos retângulos. A área de cada um deles, no caso, é 9 centímetros quadrados, certo? Que corresponde à metade da área do retângulo, ou seja, metade do produto da sua medida do seu comprimento pela medida da sua altura. Ah, professor, de onde surgiu esse 9? Olha só, se o retângulo anterior tinha 18 centímetros quadrados, e se eu peguei esse triângulo e parti ele em 2 partes iguais, então eu pego o 18 e divido por 2 partes iguais. Então eu vou encontrar quanto? 9 centímetros quadrados. E aí, crianças, o que a gente vai observar? A gente vai observar que eu posso obter a área de um triângulo retângulo por essa fórmula aqui, ó. Olha só, eu multiplico a base pela altura, que nem eu faço no retângulo, né? O que é esse base vezes altura? É a área do retângulo, não é verdade? O B é a base e o A é a altura. Mas qual é a diferença que essa forma aqui tem para aquele lá? É que como a gente dividiu o retângulo em 2, então consequentemente eu pego a fórmula e divido por 2. Então esse 2 que apareceu aqui é porque eu divido o retângulo em 2, tá certo? Então o que a gente vai observar? A diferença de uma fórmula para a outra é que no retângulo é base vezes altura, e no triângulo eu pego a base vezes altura e divido por 2. Porque um retângulo eu posso dividir em 2 triângulos retângulos. Tudo bem? Vamos então aqui para algum exemplo. Olha só, para a gente entender direitinho essas 2 fórmulas que eu apresentei para vocês. Calcule a área de cada triângulo abaixo, imaginando que cada um deles seja a metade de um retângulo. No caso, é um triângulo retângulo. Tudo bem? Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a primeira situação. Olha só. Aqui nós temos um triângulo. Olha só, nós temos um triângulo, ele é retângulo porque tem um ângulo reto, e eu tenho a base que mede 4 centímetros e tenho a altura que mede 2 centímetros de altura. E aí eu falei para vocês que a área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2, né? A gente acabou de mostrar isso. Então bora lá, quem é a base? 4. Quem é a altura? 2. Dividido por quanto? Por 2, né? Então eu tenho aqui que 4 vezes 2 é 8 e repito 2. Por fim, eu pego essa fração e faço 8 dividido por 2, que dá 4 centímetros quadrados.
Ou seja, a área desse triângulo retângulo da letra A é de 4 centímetros quadrados. Difícil ou fácil fazer o cálculo? Então é isso, a forma como a gente faz para calcular a área de um triângulo. É importante a gente perceber a relação entre as fórmulas, a fórmula do cálculo do retângulo com a fórmula do cálculo do triângulo retângulo, para poder a gente perceber como que chega na fórmula, no sentido de não precisar decorar, mas no sentido de saber que o retângulo basta multiplicar o comprimento pela altura, e quando chega no triângulo retângulo, basta multiplicar o comprimento pela altura, e não esquecer de no final dividir por quanto? Dividir por 2, tudo bem? É assim que a gente vai fazer. Agora a gente vai já passar para a parte dos exercícios e praticar, que é para a gente não esquecer de jeito nenhum, tudo bem? Vamos então para os nossos exercícios. Ok, pessoal, deu para ver aí pela explicação que você precisa estar antenado em relação a o que vem ser a área de uma figura plana, que no caso a área é aquela parte interna da figura, tá certo? A gente já viu como ver o que é o comprimento, o que é a altura, a gente lembra sobre perímetro, que é a soma dos lados da figura, mas hoje a gente está trabalhando a respeito de área. Área é a região interna, quanto que cabe dentro de cada figura. E aqui no caso a gente vai estar praticando aquelas fórmulas que eu expliquei para vocês no vídeo, tá bom? Que é para poder vocês fixar na mente de vocês e que vocês não venham a esquecer. Vamos então para a nossa primeira questão. Olha só. Observando os retângulos abaixo, calcule a área de cada um. Não esqueça de verificar as unidades de comprimento, se está tudo na mesma unidade. Se tiver em metro, tudo tem que estar em metro. Se tiver em centímetro, tudo tem que estar em centímetro. Tem que estar atento a esses detalhes, tudo bem? Vamos aqui para a nossa letra A. Eu tenho um retângulo azul, aqui está dizendo que ele tem 12 centímetros de base, ó. E tudo bem, não tem problema se ele vai aparecer aqui em cima ou embaixo, ó, mas é o mesmo valor. E a altura dele é 4 centímetros. E ele quer saber quanto que é a área, quanto que corresponde a essa região azul aqui. E aí aqui no caso a gente vai lembrar da fórmula que serve para calcular a área do retângulo, já que aqui é um retângulo, que é como? A área é igual a base vezes a altura, tá certo? Você já vai se acostumando. B é a base e o H é a altura. É a altura, não esqueça. E aqui no caso, no lugar da base, eu coloco o 12, tá aqui, e no lugar da altura eu coloco o 4. 12 vezes 4. Eu olho aqui que aqui está em centímetro e aqui está em centímetro. Portanto, eu já posso multiplicar diretamente. 12 vezes 4 é igual a 48. Como está tudo em centímetro, então a resposta é em centímetros quadrados. Toda vez que eu for calcular a área de alguma coisa, é centímetro quadrado ou metro quadrado, ou então aquelas outras, né? Decímetro quadrado, milímetro quadrado, mas sempre alguma coisa ao quadrado, visto que envolve quantas dimensões? Duas. O comprimento e a altura, tá certo? A base e a altura. Como são duas dimensões, é por isso que toda vez a gente coloca elevado a 2, tudo bem? Então, essa é a resposta da nossa letra A. Aqui na letra B eu tenho uma figura, aqui está em metro, aqui está em metro, então eu já posso multiplicar diretamente. A base é 2 e a altura é 5. E como é um retângulo, eu vou utilizar a fórmula da área do retângulo, que é quanto? Base vezes altura. A área é igual a base vezes a altura. Vocês já vão se acostumando com esses códigos, com essas fórmulas, tudo bem? Então, no caso aqui, quem é a base? A base é 2. E quem é a altura? É 5. Então, é só multiplicar um pelo outro. A área é igual a 2 vezes 5. E quanto que é 2 vezes 5? 2 vezes 5 é igual a 10. 10 o que, professor Márcio? Como aqui está tudo em metro, então a resposta será metro quadrado. Será metro quadrado. Então, essa é a nossa resposta da letra A e da letra B da nossa primeira questão a respeito do cálculo de áreas, especificamente dos retângulos. Anotem os cálculos, por favor.
Muito bem, vamos então aqui dar continuidade ao exercício, vamos nesse momento para a nossa segunda questão. As figuras abaixo são quadrados, então ele já está dando a informação. Aqui, esse azul é um quadrado e esse cor aqui, não sei exatamente que cor é essa, também é quadrado. Quanto mede a área de cada um, né? Aqui no caso você vai ter que lembrar da fórmula para calcular a área de cada um. Você vai lembrar que no retângulo aparece dois números. Aparece o número aqui na base e aparece o número na altura. E por que aqui no quadrado o professor apareceu só um? Como é que eu vou fazer para encontrar o valor do outro? Aí você vai se lembrar. Ora, se aqui é um quadrado, é porque as medidas são todas iguais. Se bem aqui é 6 metros, obrigatoriamente aqui também será 6 metros. É você que tem que chegar a essa conclusão. Se é um quadrado, é porque todas as medidas são iguais. Mas para a fórmula da área do quadrado, não precisa eu saber que aqui lembrar que aqui é 6, aqui é 6. Por quê? Porque eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó. A área é igual a lado ao quadrado, conforme a gente viu no vídeo. Lado ao quadrado quer dizer esse lado vezes esse lado, ó. Porque quando a gente viu lá no estudo de potências, a gente aprendeu que 3 vezes 3. Como é que a gente pode representar isso em forma de potência? Repete a base e soma os expoentes, né? 1 mais 1, 2. Ficava 3 elevado a 2. Pois aqui é do mesmo jeito. Aqui não é um lado e aqui não é o outro lado do quadrado. Então, lado vezes lado é lado ao quadrado. Tá certo? Só que aqui no caso a gente sabe quanto que é o lado. Quanto que é o lado? É 6. Então a gente vai fazer, no lugar desse L, a gente vai substituir pelo 6. Lado ao quadrado é a mesma coisa que 6 ao quadrado, ó. Dando continuidade aqui, ó, no lugar do L, eu coloquei o 6. Então, essa é a fórmula para me calcular a área de qualquer quadrado, tá certo? E o que é a área? É essa parte aqui de dentro. L ao quadrado é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é o 6 quantas vezes? 6 vezes 6, que vai dar no caso... Muito bem, vai dar no caso 36. E como a unidade de medida está em metro, então qual é a resposta? Metro quadrado. Então a resposta será 36 metros quadrados. Já aqui na nossa letra B, nós temos um quadrado que tem 13 centímetros de lado. Só com esse 13 centímetros aqui, já é o suficiente para me calcular a área do quadrado? É, porque a gente sabe que bem aqui é 13 e aqui também é 13, porque é um quadrado. Então, como é a fórmula do quadrado, a área é igual a L ao quadrado, tá certo? Professor, eu posso interpretar como sendo base vezes altura? Pode, sem nenhum problema. Se quiser colocar base vezes altura, vai dar a mesma coisa, 13 vezes 13. Tá certo? Então, você pode colocar ou L ao quadrado, ou pode colocar a mesma forma do retângulo, base vezes altura. Continuando, no lugar do L, eu vou colocar quem? 13. Então, vai ficar 13 ao quadrado. E quanto que é 13 ao quadrado? É o 13 quantas vezes? 2 vezes, 13 vezes 13. Que dá quanto 13 vezes 13? 13 vezes 13 vai dar, se você bem se lembrar, 169. Tudo bem? E como aqui está em centímetro, como é que eu vou colocar o final aqui do resultado? Centímetros quadrados, centímetros quadrados. Então, essa é a resposta da nossa letra B. Anote o resultado, por favor. Ok, vamos aqui para a nossa terceira questão. Acompanhe, por favor. Os triângulos abaixo são retângulos, ou seja, possuem um ângulo de 90 graus. Sabendo disso, qual é a área de cada um deles? Ok, a gente na primeira questão sabe que o cálculo da área do retângulo é base vezes altura, do quadrado é L ao quadrado, e agora na terceira questão vamos relembrar como é a fórmula para calcular a área de um triângulo, tá certo? Quando eu tenho uma base e uma altura, qual é a fórmula que eu vou utilizar? A área é igual a base vezes altura dividido para 2. Não pode esquecer desse 2 na fórmula do triângulo, tá certo? A diferença do retângulo para o triângulo é que aqui no triângulo a gente coloca esse 2 aqui embaixo dividindo, tá certo? Quem é a base? É o número que está aqui na minha base. Quem é a altura? É esse aqui, ó, que é o 4. Então, como é que vai ficar? 9
B vezes H quer dizer 9 vezes o 4. E embaixo eu não esqueço de colocar o 2. Quanto que é 9 vezes 4? 36. E embaixo coloco o 2. E aqui essa fração 36 sobre 2, você pode interpretar como sendo uma divisão. 36 dividido para 2. Quanto que é 36 dividido para 2? É igual a 18. Como aqui está tudo em centímetros, então a minha unidade de medida aqui será centímetros quadrado. Essa é a resposta do nosso primeiro triângulo, da área do primeiro triângulo. Já a área do segundo triângulo, cuidado, tá certo? É um triângulo? É. Qual é a fórmula? Base vezes altura dividido para 2. Sempre vai ser assim quando for triângulo. Mas cuidado, aqui um está em metro e outro está em centímetro. Aqui está dizendo que tem 300 centímetros. Vamos transformar para metro? Aí você vai se lembrar. Um metro tem quantos centímetros? Um metro tem 100 centímetros. Se um metro é 100 centímetros, então 300 centímetros vai dar quantos metros? 100 dá 1 metro, 200 vai dar 2 metros, 300 vai dar 3 metros. Então, não esquecer, aqui embaixo a base equivale a 3 metros. Então, a minha base vai ser 3 e a altura 7. 3 vezes 7. Não esquecer de dividir por 2. Aqui é para deixar a estrutura toda esquematizada. 3 vezes 7 dá 21. 21 dividido para 2. Se você pegar 21 e dividir para 2, vai dar um número quebrado, né? Vai dar 10,5. Como aqui está tudo, aqui eu transformei tudo para metro, então a resposta será em metro quadrado. Então essa é a nossa resposta da nossa letra B, tudo bem? A letra A dá 18 centímetros quadrados e a letra B vai dar 10,5, tudo bem? Por falta de tempo, a gente já vai pular diretamente para a nossa última questão. Ele quer que a gente calcule a área total, juntando essas três figuras, tá certo? Juntando essas três figuras. Vamos começar por qual? Pela área do quadrado, né? Aqui nós temos um quadrado, aqui um retângulo e aqui um triângulo. A área do quadrado é L ao quadrado. Quanto que é o lado? 3. Então vai ficar 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, que dá 9 metros quadrados. Vamos passar aqui para qual agora? Para o de baixo. O de baixo está em centímetro, ele quer a resposta em metro quadrado. Então vamos pegar isso aqui e transformar para metro. 300 centímetros é a mesma coisa que quantos metros? 3 metros. 600 centímetros é a mesma coisa que quantos metros? 6 metros. Então a área é base vezes a altura, já que é um retângulo, né? 6 vezes 3, que vai dar 18 metros quadrados. E a do triângulo que está aqui em cima, visto, professor, aqui só tem um 4, não tem o número aqui de baixo. Mas espera aí, se daqui para cá é 6, e bem aqui eu já tenho 3, que é o do quadrado, sobra quanto para o triângulo? Sobra 3 para o triângulo. Então a base é 3 e a altura é 4. Então vai ficar base vezes a altura dividido para 2, a base é 3, a altura é 4, dividido para 2. 3 vezes 4 é 12, 12 por 2, 6 metros quadrados. E a área total é juntando tudo. Eu junto o 9, o 18 e o 6. A área total. 9 mais 18 mais 6, que vai dar um total de 33 metros quadrados. Então é isso, pessoal. Encerrando aqui essa atividade de hoje, trabalhamos com a ideia do cálculo de área, tanto do retângulo, do quadrado e do triângulo. Muito obrigado. Amanhã a gente continua com esse assunto. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal.